Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que gostem desse vídeo. Vamos falar sobre o Corvette, que é um carro que eu sou apaixonado, né? Vocês viram algumas imagens já aí desse Corvette, né? Desde a primeira geração até a última geração. E é um carro histórico, né? A Chevrolet começou a fabricar esse carro em 1953. Mas vamos entender um pouquinho brevemente aqui, mas assim, ó, não sai do vídeo, fica até o fim, porque no final do vídeo nós vamos falar sobre uma possível nona geração, tá? Existem 8 gerações reconhecidas desse veículo, mas nós vamos dar uma pincelada aqui de uma nona geração. Beleza? Vamos lá então. A fábrica da General Motors, que fabrica o Corvette, ela se localiza em Kentucky, nos Estados Unidos, né? O Corvette é considerado o primeiro carro esportivo inteiramente americano e fabricado por uma empresa americana. E é também hoje o carro que está em produção há mais tempo que existe, né? Então foi iniciado em 53, então são 70 anos que o Corvette está aí firme e forte, e não é à toa, né? E também ele é muito conhecido por ser um carro barato, né? Mas lógico, né? Se comparado a carros como Ferrari, Lamborghini, né, e outros aí esportivos nessa linha aí, né. Existe também, pessoal, um museu dedicado ao Corvette lá em Kentucky, né, que é o National Corvette Museum. Meu inglês é terrível, né, mas enfim, é o Museu Nacional do Corvette, é isso aí. Se você for para lá, vai lá visitar, com certeza você vai babar lá. Atualmente, a Chevrolet lançou essa 8ª geração, que falo, né? Que é o ZR1, e é o mais potente de toda a divisão esportiva da marca atualmente, né? Contando com motor V8 Superchargers de 6.200 cilindradas e rende 750 cavalos de potência. E, pasmem, é um motor aspirado. Não sei porque que a Chevrolet, desde o início da fabricação do Corvette, nunca botou turbina nesse carro, né? Sei lá, uma teimosia deles lá, mas enfim, dá um excelente resultado mesmo assim, eles estão de parabéns por isso, não vamos entrar no mérito. Bom, mas vamos voltar lá em 1950. O que estava acontecendo lá? Os carros esportivos europeus estavam tomando conta do mundo, né? Enquanto que o mercado americano só possuía carrões, né? Os Cadillacs, os Buicks, aqueles carrão compridão, com rabo de peixe, aquelas coisas esquisitas, mas lindos, né? Obras de arte. E a General Motors estava atravessando um momento muito crítico, né? A principal rival dela, a Ford, já estava superando as vendas americanas em 2 anos consecutivos. E eles estavam lá desesperados, sem saber o que fazer, e então resolveram lançar um novo carro. E então, em junho de 51, iniciaram o projeto Corvette. A princípio, o Corvette se chamaria Corvette. Como assim? Não, é que é assim, ó. A Marinha Inglesa tinha uma embarcação, né, marinha que se chamava Corvette, mas é com K, né? Então o Corvette ia ser Corvette com K. Mas depois o nome ficou Corvette com C mesmo. Em 17 de janeiro de 53, então, foi apresentado lá em Nova York o primeiro modelo do Corvette, que surpreendeu o público e não é para menos, né? É muito bonito esse carro, né? Veja aí um carro de 70 anos, um vovozão aí, mas é muito bonito, ó. Quem não gostaria de ter um carrinho desse na garagem hoje, né? E ele era diferentão, né, dos carros americanos, porque diferente dos grandões, ele era pequenininho, baixinho, né, um visual limpo, né, um carro esportivo. E era, óbvio, baseado nos esportivos europeus, né? Então ele tinha algumas coisas dos europeus, mas possuíam traços de desenhos americanos. Um exemplo, né, é um pequenininho rabo de peixe na lanterna traseira, né? Algo que chamava atenção também era o revestimento em couro vermelho. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho geração por geração, né? Agora entendemos aqui o início da história. Bom, a primeira geração era conhecido por ter o eixo traseiro rígido, né? A suspensão independente só foi disponível para a marca ou para o Corvette em 1963. Essa geração de 53 durou então até 63, né? Porque em 63 lançaram um carro com uma suspensão diferente, então já se tornou a segunda geração. Eles equiparam essa geração inicial com motor de 6 cilindros em linha de 3.800 cilindradas. Eu estava pensando aqui, será que é o mesmo motor do Ômega 6 cilindros, 3.8? Porque o primeiro Ômega que veio, que era importado, ele não era o 4.1, né? Ele era um 3.8, se não me engano. Quem souber aí, fala aí.
Mas enfim, esse motor tinha 150 CV de potência e chegava a 170 km por hora, cara, um absurdo, uma barbaridade, meu Deus do céu. E o conjunto era montado sob uma carroceria de plástico. Bom, vamos trocar o nome aqui, né? Plástico não, né? Era o fiberglass, né? Então, ou fibra de vidro. E isso era uma necessidade, porque senão ele não teria sido viável, né? O projeto não teria sido viável. E os freios desse carro aí eram os 4 a tambor, né? E como já falamos, o eixo traseiro era rígido e a suspensão dianteira, então, era independente. Na época, a Ferrari 410 já possuía motor V12 com mais de 300 cavalos e a Ford tinha um carro já V8 com 4.500 cilindradas. Mas não ficou para trás, né? A GM passou então a correr atrás disso. Trocou o motor dessa primeira geração, colocou um V8 que aumentou para 195 cavalos e conseguiu atingir os 200 km por hora. Nessa primeira geração, o carro foi equipado inicialmente com esse motor 6 cilindros, né? Mas o último, lá em 62, era um carro já com motor mais potente de 360 cavalos e era um V8. E ao longo desses 10 anos, dessa primeira geração, foram testados 6 motores diferentes no Corvette. Mas vamos lá para a segunda geração. A segunda geração foi de 63 a 67 e foi a primeira trabalhada em túnel de vento no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Esse Corvette tinha paralamas mais elevados, para-choque bipartido, o vidro traseiro era dividido no meio, então era bonitinho e tal, mas atrapalhava muito a visibilidade, então por questão de segurança, logo em 64 eles trocaram por um vidro inteiro na traseira, né? E teve alguns problemas de ventilação no motor desse carro aí, porque eles lançaram muito às pressas esse carro, né? E o motor que ele tinha era um 320 CV, que chegava a 205 km por hora. Logo no ano seguinte, colocaram um freio a disco nas 4 rodas, além do motor V8 de 6.400 cilindradas, que aumentou a potência para 425 CV e também aumentou muito o torque, para 55 kgf. Um dos principais motivos dos projetistas era fazer esse carro competir em pistas, com o mesmo nível do lendário Shelby Cobra, que possuía o V8 425 da Ford, que inclusive tinha a mesmíssima potência. Em 1967 lançaram o modelo para as pistas, que era o L88. E esse carro foi produzido com um motor de 6.999 cilindradas e utilizava cabeçote de alumínio e 3 carburadores duplos. Então, uma curiosidade, né, comentava-se que ele chegava a 550 CV, mas a fábrica declarava apenas 430, e dizem as más línguas que isso era para dar um golpe nas seguradoras. Olha, já tinha malandragem naquela época, hein? Bom, nesse ano aí foram produzidos e vendidos 28 mil Corvettes. Não era pouco, né? É muito caro. Mas apenas 20 eram dessa geração aí, dessa versão, digo, né? L88 para as pistas. Diz que quem tem um desses carros aí, diz que vale uma fortuna, né? Vale uns 3 milhões de reais um carro desses L88. Vamos lá para a terceira geração. A terceira geração foi de 68 a 82. Essa já trazia faróis escamoteáveis, 2 grades frontais para entrada de ar para o motor, que daí era um V8 de 430 CV. E também tinha outros detalhes, né? Por exemplo, tinha a possibilidade de remover o vidro traseiro e o teto na versão coupé. Em 69 trocaram de motor, colocaram um V8 de 5.700 cilindradas que atingia a potência máxima de 300 CV. E em 71 a Chevrolet insere o Big Block, que é um V8 de 7.444 CV que produzia 425 cavalos, que equipava a versão ZR2 e também equipava o L88. A partir de 78, com a crise do petróleo, meu Deus do céu, vocês já acreditam que já teve crise de petróleo? Tu escuta falar em crise de petróleo hoje em dia, parece que, sei lá, brota petróleo em tudo que é lugar e cada vez tem mais petróleo, né? Mas enfim, por causa da crise do petróleo foram baixados os motores, né? Diminuíram a potência dos motores na época, né? Então um carro que já estava com um motor de 7.400 cilindradas, que produzia 425 CV, em 74 caiu para 270 CV e com o motor V8. Vamos falar da quarta geração agora. Quarta geração
83 a 96. A quarta geração foi produzida entre 83 e 96 e voltaram aos conversíveis e o uso de motores com maior potência. Dane-se a crise do petróleo, já voltaram com os motorzão. Apesar que não era tanto, né? Era um motorzinho de 375 CV. Tá bom, né? Quinta geração, de 97 a 2004. A quinta geração era o Corvette mais redesenhado desde o início do Corvette de 53 e continuou até 2004. Era um projeto completamente novo que apresentava novos conceitos e avanços de fabricação que seriam levados adiante para as próximas gerações. Tinha uma velocidade máxima de 283 km por hora e foi julgado pela imprensa automotiva como um avanço com uma dinâmica muito melhorada em quase todas as áreas em relação ao projeto anterior. As inovações incluíram uma melhor aerodinâmica, melhor distribuição de peso, o primeiro com controle de estabilidade e assistência eletrônica na direção hidráulica. Além de tudo isso, ele tinha média excelente. Vocês acreditam? Ele fazia uma média na estrada de 11,9 km por litro. Então, sim, eu dava até para fazer Uber com esse Corvette aí, se fosse ver, né? E no seu primeiro ano estava disponível apenas como coupé, embora a nova plataforma tenha sido projetada desde o início para ser um conversível, que então em 98 finalmente foi lançado. E em 99 eles lançaram aí um coupé com teto fixo. Sexta geração, 2005 a 2013, estamos chegando perto. A sexta geração foi produzida de janeiro a fevereiro, né? De janeiro de 2005 a fevereiro de 2013. Então, o Chevrolet Corvette voltou a ter faróis expostos, chegou com o modelo 2006 no terceiro trimestre de 2005 e é o mais leve de todos os modelos Corvette. Com motor V8, produziu 505 cavalos a 6.300 RPM e era um motor aspirado, mais potente, colocado em um carro de produção da General Motors. Além do motor ser maior, esse Corvette possui também um sistema de cárter seco e biolas em liga de titânio. A estrutura é construída em alumínio e economizava no peso total do veículo 62 kg. Em 2011 foi lançado o Corvette Z06 Carbon Edition com freios de cerâmica de carbono, suspensão ativa e outras peças aerodinâmicas de fibra de carbono. Vamos à sexta geração. Opa, sexta já foi. Vamos à sétima geração, 2014 a 2021. A sétima geração foi finalmente lançada em 2014 e, pasmem, ao longo dos anos o Corvette ficou conhecido como brinquedo de homem velho. Como assim brinquedo de homem velho? Tão louco? Desde que eu tinha 13, 14 anos eu era apaixonado pelo Corvette. Como é que pode ser carro? Mas vamos ver aqui o que diz aqui. Estudos mostravam que cerca de 46% dos compradores do Corvette tinham mais de 55 anos. E isso em comparação com concorrentes na época, né? Por exemplo, o Audi R8, 22% dos clientes tinham essa idade, né? Fora isso, eram mais jovens. 30% dos clientes do Porsche 911 também eram mais jovens. E 40% dos clientes que compravam Mercedes AMG também. Então, o que a GM fez? Ela quis tirar esse rótulo, né, de carro de homem velho e fazer uma geração de Corvette mais agressiva possível no seu design, né? Então eles camuflaram um carrinho desses e colocaram num videogame. Bah, que sacado. Gran Turismo 5, o nome do jogo. E isso foi em 2012. Também como parte do esforço de marketing da introdução dessa geração, eles colocaram esse carro como safety car em Indianapolis 500 em 2013. E podemos falar da oitava geração, que é atual, né? 2020 até agora. Bom, ele tem configurações de coupé e conversível no modelo básico. O coupé estreou em 18 de julho, com 3 cores de lançamento, vermelho, branco e azul, enquanto o conversível estreou em 2 de outubro no Centro Espacial Kennedy, juntamente com o carro de corrida C8R, que participou das 24 horas de Daytona em 2020. O coupé e o conversível são alimentados por um V8 de 6.200 cilindradas aspirado, e é chamado de LT2. Esse motor gera 495 cavalos de potência. O Corvette da oitava geração conversível é o primeiro Corvette com capota rígida retrátil. E ele também é o primeiro Corvette de produção a ter uma configuração do motor no meio. Então, assim, mais parecido com outras marcas esportivas como Ferrari, Lamborghini, etc.
Bom, terminamos aqui a 8ª geração, mas será que tem uma 9ª geração, que eu falei no início do vídeo? Olha, o pessoal considera uma 8ª geração como ainda uma ramificação da 8ª geração, mas vamos falar sério, né? Se você tem todo um carro, uma estrutura de um carro com motor V8, né, com potência, bababá, movido a gasolina, daí tu lança um carro com todo elétrico, 100% elétrico, dá para dizer que é da mesma geração? Eu não concordo. Se você não concorda, coloque nos comentários. Mas enfim, a 9ª geração é essa que eu estou mostrando, tá? Talvez alguém não concorde, a crítica talvez não concorde, mas eu estou dizendo que tá aí, 9ª geração, esse Corvette maravilhoso, branco, 100% elétrico. Vamos esperar testar mais esse bicho e vai começa a pegar fogo, né? Que nem aquele segundo cara da Chevrolet lá que vivia pegando fogo lá. Sabe que a Chevrolet foi uma das marcas que foi pioneira nos carros elétricos, né? Mas os carros elétricos foi um tremendo fracasso, os primeiros, né? Tanto que o segundo que foi fabricado lá pegava fogo do nada, pegou fogo até em casa lá, né? Tanto que os donos desses carros deixavam o carro estacionado lá fora na rua, que pegava fogo de noite e não pegava fogo na casa. Beleza, gurizada? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve, não perca os próximos vídeos, ative aí as notificações e até o próximo vídeo. Grande abraço!